E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a outro vídeo de segunda-feira. E os vídeos de segunda-feira deste canal agora são dedicados às revistas de terror da minha coleção. E hoje a gente vai ver essa maravilha que está aí atrás, da qual eu tenho muito orgulho. Eu tenho um orgulho imenso de ter essa edição. E eu não tenho esse orgulho baseado no fato de que é uma edição antiga, de que é uma edição talvez difícil de conseguir. E quando eu digo talvez é porque eu realmente nunca me dei ao trabalho de procurar o quanto ela pode ser difícil, se ela é rara, se ela não é. Eu tenho muito orgulho de ter essa edição porque eu literalmente salvei essa edição. Vocês não estão olhando para uma edição que eu comprei por aí em algum sebo. Vocês não estão olhando para uma edição que eu comprei pela internet, que eu ganhei de ninguém. Não, eu salvei essa edição. Essa edição ia fora, ia para o lixo, ela seria destruída. E eu, ao ver, eu digo não. Você vai se livrar disso aí? Você vai jogar fora isso? Então você me dá, por favor. Não faz uma coisa dessas. A pessoa deu, de bom grado, com uma cara de muito surpresa que eu quisesse essa revista, que eu quisesse isso, que eu tivesse interesse nisso. Para ela era só uma velharia que estava já bastante sofrida, uma velharia que já tinha sofrido ataque de traças, e a pessoa única e exclusivamente ia jogar fora porque estava na sua casa. Ela nem lembrava de quem era, nem lembrava como tinha ido parar lá, e ia jogar fora, e eu não permiti. Trouxe para casa muitíssimo feliz. Faz parte da minha coleção desde então, e isso já faz muito tempo, e hoje é o dia dela brilhar aqui nesse vídeo. O que a gente tem em mãos aqui é o Almanac Terror, da editora La Selva. Tá até... Peraí, gente, deixa eu segurar aqui, que tá até difícil de mostrar, ó. A editora La Selva. As grandes histórias de terror feitas para você. 100 páginas. É uma edição dos anos 60. Se a gente for procurar por aqui em algum lugar, vai estar aqui, ó, de setembro de 1961. Era mais um daqueles grandes almanaques de histórias da época, em que, na verdade, se compilavam muitas histórias de terror. Muitas delas já tinham, inclusive, tinham sido publicadas em outras edições, né? Em outras revistas, com outros formatos, e eles montavam o almanaque. Bem normal, uma prática que não é descabida e que hoje em dia até ainda acontece, né? Hoje em dia se colocam histórias antigas numa revista, põe uma capa dura, cobre os olhos da cara e é isso aí. E então tem histórias aqui, cara, que eu, se não me engano, eu até tenho outras edições aqui na minha coleção de terror que tem essas histórias. Foi o que eles fizeram. A La Selva fez isso. São histórias daquele período em que a grande parte delas é da National Comics, né? A antiga DC, com aquela pegada do terror da época, né? Que muitas vezes descambava até mais para ficção científica do que para o terror propriamente dito. Aquela época em que a história de terror, todas elas tinham aquela pegada à la cripta. Sempre tinha uma moral para punir o vilão, entendeu? Sempre se descobria que no final o vilão se daria muito mal e tal. Era dessa maneira que as coisas funcionavam na época, né? A cripta principalmente abriu este caminho, e as edições seguintes, né, as revistas seguintes pegaram, sempre com aquela coisa de ter o anfitrião, o apresentador que ficava apresentando as histórias, né? Muitas dessas histórias eram nessas pegadas, com artistas conhecidos da época. Aqui, infelizmente, a maioria não traz um expediente para a gente saber quem são, mas são artistas conhecidos da época que trabalhavam com isso.
né, que trabalhavam nesse meio. O terror é o que estava em voga na época. Tinha Jack Kirby, tinha tantos outros que trabalhavam nessas revistas. Essa história aqui, por exemplo, se não me engano, é uma de que eu tenho em outra edição. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, eu tenho em outra edição. Se eu tiver, talvez futuramente ela apareça aqui, tá? É uma história muito mais baseada em ficção científica do que terror. Aí temos o Sangue da Rosa. Essa é uma história muito mais policial, muito mais até com uma trama que lembra aquelas tramas policiais noir, né, do que terror propriamente dito. Noir não, noir, né? Noir, onde é que eu tirei isso? Muito mais, lembram aquele, até talvez porque edição de época, né, se passava lá nos anos 50, 60, né, tem uma pegadinha noir, mas o sobrenatural está presente. Aí tem uma das melhores histórias dessa edição, tanto quanto a arte, né, e quanto ao roteiro, até de um cara, ó, aqui embaixo ali, ó. Opa, né, esse Apla ou Apla, não sei qual seria a pronúncia, não sei se, né, não tenho ideia, mas é um desenhista que aparece muito neste período, né, cara? E ele é muito bom. E o roteiro dessa história é muito legal. Também é uma história com uma pegada que lembra muito mais ficção científica em si do que terror. Mas o roteiro é muito bom. E os desenhos são fantásticos. Depois tem essa história aqui, O Baú do Morto. Mais uma daquelas histórias impregnadas de uma lição de moral no final, né? Com certeza. Não se podia escapar disso. Depois temos Sombra e Substância. Uma historinha com aquele lance que eu sempre falo pra vocês que era mania na época, né? Um protagonista, um apresentador, um personagem que vivia as histórias ou que pelo menos as narrava. Na época isso era tipo, você estava cumprindo as tendências, vamos dizer assim, né? As histórias na maioria eram bem curtas. Rei do Inferno, uma história boba, diga-se de passagem, muito bem desenhada, mas um reflexo do que era as histórias da época, muito mais cômica do que verdadeiramente assustadora. Era outra coisa que acontecia muito, né? Às vezes perdia-se a mão do terror vindo por uma vertente que era muito mais humorística do que assustadora. E isso também, hoje em dia, quando você lê com os olhos que a gente tem hoje, com a percepção que a gente tem hoje do terror, hoje em dia parece muito bobo, muito infantil. Mesmo que a revista quisesse nos passar aquela ideia de revista de terror para adultos e tal. Garras da Morte. Mas a verdade é que não tinha, né? Não tinha mesmo. Gêmeos Fatais. Outra história com outro apresentador, né? Eu não sei dizer a vocês quantas edições a La Selva lançou do Almanac Terror, ou se essa é uma edição única. Também não sei dizer a vocês da possível participação em todas as edições ou em algumas edições de artistas nacionais. Não sei. O que sei dizer é que algumas histórias eram realmente muito, muito legais, né? Olha essa. Essa tem uma arte muito boa, cara. A história é boa, a história não é ruim, embora seja uma história meio clichê, uma história que a gente já viu tantas vezes sob suas mais variadas formas, mas é uma bela história e um bom desenho. Aí depois aqui nós temos o Ídolo de Ouro. Aqui no cantinho dá pra ver o nome do artista. Paul Kinnaman parece ser.
Não dá para saber quem escreveu. Essa história do ídolo de ouro é a mesma coisa. É uma história muito mais lá Indiana Jones encontrando mistérios sobrenaturais do que uma história de terror propriamente dita. Aqui tá outra que, na minha opinião, é a segunda melhor história da edição, ó. Horrivelmente Bela. Carregada daquela ideia de te passar uma moral, de te passar que o mal não compensa, mas de uma maneira muito criativa e de uma maneira como se só se fazia naquela época, né? Só nos anos 50 e 60 você encontraria essa ideia aqui, essa ideia de te passar essas lições assim. Uma arte muito boa e os acontecimentos e fatos da história são muito bons também. É um final que chega a ser até surpreendente, o que não é uma coisa comum em histórias de terror, principalmente naquela época, né? Depois temos A Volta da Morta, esse quadro aqui eu sempre achei muito legal, essa primeira página. Vocês podem observar que a maioria são historinhas curtas, né, gente? Não há tanto para ficar mostrando, eu não vou ficar falando das histórias em particular. Mas A Volta da Morta é uma história ok. É uma história pra preencher mesmo, né, cara? Pra preencher a edição, A Marcha dos Mortos. Outra história que peca muito mais pelo absurdo do que pelo assustador. Não é uma ideia de todo ruim, mas não é uma boa ideia também, não é uma boa história. E depois O Fantasma do Dr. Rennick segue. Aqui dá pra ver, ó, o artista. Bill Bernardes, alguma coisa assim. Também uma história bem genérica, nada demais. Uma história bem da época, né? Com uma pegada sobrenatural. E é a última história da edição. É uma revista que servia muito bem aos seus propósitos, principalmente no seu tempo. Uma edição que talvez hoje em dia você não veja muito por aí. De uma editora que já não existe há bastante tempo, a La Selva, e que marcou, por que não, né, o seu nome durante um certo período no mercado brasileiro, justamente com muitas publicações de terror, e uma revista que eu gosto muito de ter. Né, eu tenho muito prazer em ter. Essa revista talvez ela até pudesse figurar num outro quadro que eu criei pro canal, cujos vídeos vão começar a aparecer aí no canal, né, regularmente, que é os gibis que eu amei. Ela podia aparecer pela história que ela tem, mas ela vai ficar mesmo no terror de segunda-feira. E se você gostou, deixa like.